Shalom, meu povo de Deus. Voltamos no momento da nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jim aqui no Ministério da Graça Divina em 2 línguas. Nós estamos a aprender acerca do termo Amém. Temos também o nosso convidado, o profeta Bem-vindo Jim. Nós vamos entrevistar o profeta em 2 línguas, português e lingala. Mas antes disso, vou passar o microfone à nossa mamã Madô, que é a nossa jornalista em lingala. Bonsoir, irmã Teresa. Shalom, peuple de Dieu. Tozo sala émission na biso nde toyebisaki bino ke kala mingi te tozonga mpona to expliquer bino ndenge culte na biso se déroulaki bino mo bomonaki nde culte na biso se déroulaki. Mosali na Nzambe akoexplike bino nyonso nini oyo révélation nini azwaki pona marque oyo ya ténèbre na émission tosali. Kala mingi te tozokotisa invité na biso prophète Bem-vindo Jim. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Touba. Merci ndeboyambinga na plateau solelo. Merci na bato nyonso nazozongisa parole na présentatrice na biso ya portugais. Shalom, mais uma vez, profeta Bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Profeta Bem-vindo Jim, que está nos ensinar acerca do termo Amém. Hoje o profeta explicou que o termo Amém tem a capacidade de fazer uma transferência nas nossas vidas. Eu gostaria de saber, com certeza também os irmãos, como é que Amém pode fazer uma transferência diretamente para nossas vidas. Obrigado pela a sua questão sobre a transferência do palavra Amém. Bem amado povo de Deus, Amém, muito cristão costuma tratar a palavra Amém tipo uma brincadeira, mas Amém significa que, primeira coisa, assim seja no todo domínio, na parte espiritual, na parte física, assim seja. Significa que Amém vai quebrar maldição ancestral, familiar na sua vida. Amém vai selar teu processo na parte espiritual. Amém significa que seu sempre vai ser aberto, vai receber a transferência de sua palavra, porque a sua palavra vai transferir na parte espiritual. Aquela transferência vai virar realidade na sua vida, que todo você vai declarar 3 vezes. Na sua declaração você vai viver melhor resultado na sua vida, porque tem que usar a palavra Amém com boa compreensão. Não usa pelo sentimento, não usa pela brincadeira, mas usa com uma boa compreensão. Aquilo que você vai declarar ali no céu é uma realidade que vai acontecer no altar ancestral, familiar, na sua vida. Amém é marca do Cristo na sua vida. Amém vai selar toda declaração que você declarou na sua vida. Amém vai anular toda assinatura da serva, da sua família ancestral na sua vida. Amém é uma marca da vitória, sucesso, glória, prosperidade na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Merci prophète Bem-vindo na éclaircissement. Prophète kilti ya lelo elekaki un peu différent na ba kilti nyonso salaka. Tomonaki obimis mutu nyonso abimisaki carte d'identité na eto passeport. Carte d'identité na eto passeport pona mutu nyonso asambela pona alongola marque oyo eza na makila pe na kombo. Nini oyo koki ko expliquer peuple de Dieu pona ba comprendre mingi vraiment moi ba interférence pe zalaki mingi ba comprendre bien te pour expliquer bango. Ça va, merci na question oyo ya prier tout ça là, ya carte d'identité ana ngola to bien prier à billet.
merci. Mais la personne nous dit merci. Et ça, amen. Amen, parce que amen, est pour sceller tous les dossiers, tous les procès, aux allants qui bloqués, condamnés. Amen, né à Bongisi Amour. Si qu'on a prié amen et bimisi, bah marque, ça partit à marque et ténèbres, on a sali que tout semble là, si Genèse chapitre 12. Verset 2. Nzamba abisi Abraham na okomisa yo mutu munene, abisi Yesu na okomisa kombo na yo grand. Ndeko Abraham oyo azali patriarche, oyo to bengi papa ya foi. Abraham Nzamba komisa qui est grand pour na Nzambe abongola ki fréquence ya Abraham na spiritualité. Abraham ngazala condamné kaka na famille parce que famille Abraham papa n'Abraham terrasse bande ko la culte ya astrologie. Donc Abraham azali pe moko ya bokitanesi ya bana ya Orias, mais quel que soit ndenge wana Nzambe a récupéré Abraham lokola Abraham na likolo ayaki na fréquence céleste ya bonzambe, les mêmes fréquences wana Nzambe bandeli mokili ya sika Abraham yaka bimana libota na yo à la qui est tout en Genèse 12d. Azwa qui combo Abraham abina comme ça yo combo na yo grand. Mais pour ani le ba créer to vivre kaka combo na yo na médiocrité, combo na yo na échec, combo na sorcellerie, combo na malédiction pour na nini parce que to éviter fréquence nini otozali. Yango to sambela ki si combo na yo combo ezali adresse principale ya mutu. Mutu a deux adresses. Première adresse ezali makila na yo, deuxième ezali combo na yo. Yango to bonde ki combo ya mutu nyonso. O ezali ki ne ba livre ya condamnation na livre rouge ya mu ya kufa. Et l'on a ba livre wana combo na yo, on a livre condamnation, livre rouge ya malédiction. Mais écoute na livre ya bon moi, o ezali livre ya vie. Parce que le livre est bon moi, échec est à la raté, blocage est athée, perte est athée. Dans le livre est bon moi, et ça victoire, si victoire, gloire en gloire, grandeur si grandeur. Donc moutounion so combo na ye, ndenge combo ya patriarche Abraham, etanga marati lelo, même les musulmans, et dans la combo bengela Abraham, ba Bouddha, ba religion nyonso. Pour ni biso ba chrétien pété combo ya Abraham wana pe ndenza basala ki Abraham asala pe yo parce que Jésus qui sacrifice pour na ngai na yo abaki nyose kokisami pour na ninte à travers alliance makila kise yo pe obika Genèse 12 de na vie na yo ya to sambela ki Genèse 12 de mutu nyonso combo na ifo salimparte na sengi mo etikali kombo na fosa la histoire balobela yo puis to sali to ba na ba beso na église bozarayana leki etalié ya petali famille nyonso mutu mo talinga za mukile famille nyonso ezali combat ya libérance nana kokonza muninga famille nyonso za ndingi wana donc to sala to sambeli mutu nyonso sambeli malamu Nzambe il faut à témoigner à Koutanae. Donc, si on veut prier qui malamu, Nzambe peut assaler. Si on veut sur la ligne, même dans la musique, Nzambe peut assaler lio. Et ça a foi na yo, nandeo se connecter, Nzambe a grâce à divina. Donc, quand on pambola yo, na prier tout ça, ils prier à pambatimé. Prier aujourd'hui sur 30 jours. Donc, on s'embelle pendant un mois. Après un mois de ça, ninde te clôturer yango. Kola pambola yo landaki biso abakselo ya mingi ndeka ondimi esalami na bon moyi na yo na kombo na Yesu Kristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. No sujeito de oração, a oração de restauração, estamos a aprender acerca da marca que é chamada carimbo, uma marca de consagração, essa marca que começa no nosso sangue e no nosso nome. Como é que nós devemos sair dessa linhagem, profeta, ou tirar esse carimbo, essa marca que começa principalmente no nosso sangue?
Obrigado pela questão. Pessoal, vai sair nesse liagem. Primeira coisa é eu expliquei, tem que nascer de novo. Não é libertação. Libertação sem novo nascimento é perda do tempo. Tem que nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, significa ele vai carregar novo poder, nova história, nova vida na vida dele. A vida antiga. Muito cristão faz diferença nascer de novo com o batismo. Igreja, irmão, você pode ser batismo d'água, não vai mudar nada. Você vai ser batizado hoje, de noite você vai voar, vai bungular. Você batizado hoje, de tarde você vai fazer prostituta. Porque a novo nascimento é problema do coração, mas batismo é algo de tua consciência física. Por isso, muito cristão faz confusão sobre batismo e novo nascimento. Novo nascimento significa toda a sua vida, as coisas antigas, você vai abandonar, você vai deixar tudo, você vai começar a fazer nova história com Cristo. Tem que construir nova vida com Cristo. Bem amado, recebe Cristo na sua vida. Esse é Jesus Cristo. Ele vai sentar, vai dominar contigo. Ele vai fazer que a sua história, essa marca da serva familiar vai sair. Ele vai colocar marca dele do Cristo, marca do Espírito Santo, segundo Gálatas capítulo 6, versículo 17. A marca do Cristo é uma solução, é vitória na sua vida. Muito cristão é cristão, mas não tem marca do Cristo. Ele costuma falar língua, ele costuma ler a Bíblia, não tem marca do Cristo. Por isso, eu estou falando, povo de Deus, bem amado, Cristo tem que trabalhar, tem que viver dentro de ti. Esse Cristo, ele vai criar marca dele na sua vida. Aquele marca chama novo nascimento, é nova história, é novo reino. Você sai no reino das trevas, você entra no reino da luz do Cristo. Toda a vida antiga você vai abandonar, tudo vai começar novo contigo. Mas cristão hoje quer sua libertação, não quer nascer de novo. É onde que nossa problema. Por isso, marca da sua familiar sempre está a operar na nossa vida, porque falta de conhecimento, povo que vai se perder. Deus te abençoe. Essa mensagem entra na sua vida, entra no teu coração, mete em prática. Você vai viver vitória sem libertação, vai viver a mão de Deus. Deus te abençoe. Obrigado. Merci prophète Benvindu. Li lobanya suka o yebsa peuple de Dieu na dingue kit na biso lekaki. Ça va, merci. Lobalanga suka nazolo bagake ba chrétien bolo on esprit ko luka ba délivrance. Ba chrétien bandeko boboto mbotama sika. Mbotama sika za batemi te bandeko parce que problème c'est ba chrétien pour la confusion. E ba lo mbotama ya sa bité batem de ko zo no batem lelo. Ozu batena buto ki ko loka. Ozu batena ko sala ki ndumba. To so mona mutazu batem na pa na buto bundi. Ma to zo batem. To zo lo banayo ndeko botama ya sika. Sala makambo lobi na Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Pratiquer yango. So pratiquer yango ndeko bika loboko na Nzambe. Ndeko eza sengo Christ aya tokutana na gloire. Na gloire à Christ. Que Christ aya olo na poto na malili mbamoko ale. Oke na lifelo. Ndo telaka ko olo na malili la poto mbamo lifelo. Okukango. Est-ce yo ko lifelo yo. Na ebité parce que moto lifelo qui moto Afrique pour bagam biso en Afrique. Problème ngana en Afrique. Mais ki bana olongana en Afrique na kemba mona lola. Yo longona na Portugal, olongona Belgique, olongona France, olongona Suisse, olongona Canada, na États-Unis mbala mona moto alifelo. Ndio simo moto alifelo. Moto wana ekata na kateo okozika donc ndeko eza mawa. Ya na zote ya yo moma yango lukona na kufite ta ezali pona yo. Oboto mbotama asika. Otika via kala. Yesu Kristo abeta marke na ye kati na yo. Marke wana ndeko zala caché na yo ya bukonza likolo. Marke na osala ke kombo na yo ekomoma na livre
ya vie. Kola pambola yo merci. Oza maloba nanga na te yo. Na lobeli yo mbongo te. Na lobeli yo libala te. Na lobeli yo. Oza libilembo. Ke yo lobi ngai na yo. Tokutana na gloire en Christ. A cause ya nini ya marque na ye. Ongana tozozwa. Kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Obrigado mais uma vez por tirar o tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Adesso abençoa. Irmã Teresa, você também pelo tempo você está fazendo, está deixar a sua família, a sua casa pela obra de Deus. Esse Deus abençoa a sua casa, abençoa a vossa vida, abençoa teu marido, abençoa toda a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Amador. Obrigado também à nossa equipa da mídia que fazem acontecer aqui a nossa live. Obrigado a todos os irmãos também que acompanham o Ministério da Graça Divina e apoiam a Graça Divina também. Vamos nos encontrar no nosso culto semanal, sexta-feira das 15 às 19 horas. Tchau. To Priscille Bosso, merci na prophète Benvindo Jimé. Merci à Mamadou Tumba. Natan oyo pena sacrifice nyoso na musala nzambe. Obozo sala nzamba kanisela bino akanisa mabota na bino kanisela bana akanisa nyoso malamu mpona bino na sengi mo etikali obika yango na bomo ina yo ozala toujours mutu ozala premier ozala likolo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na batu nyonso balandi biso bino bomoni ndenge émission na biso eleki kilti na biso eleki Kilt na biso ya semaine ezali mercredi na 15h ti 19h. Pareil peut vendredi na 15h ti 19h. Bien aimé, chaque fois tozoloba ke kilt a semaine yango pesaka délivrance na kilt a dimanche. Bozanga te bokote belé bo invité batu bakota bazwa ba délivrance kati na bomoi na bango. Tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te. Ciao.